Então, a espectroscopia de absorção atômica é o nosso próximo ponto de foco. Nós temos aqui os modelos atômicos e basicamente nós vamos falar então em relação à espectroscopia de absorção atômica em relação à transição eletrônica, né, que é a absorção de radiação por um átomo no seu estado fundamental e a promoção dos seus elétrons mais energéticos para níveis de energia maiores. Lembrando então que um átomo tem 7 camadas. Em cada camada tem subníveis de energia, né, que são os orbitais S, P, D e F. O estado fundamental é o estado de distribuição eletrônica de menor energia que um átomo apresenta. Os estados citados estão associados ao elétron ser promovido, né, para orbitais acima do último orbital ocupado. E a transição eletrônica, então, basicamente é associada ao fenômeno de transição entre o estado fundamental e o estado citado, que depende de uma energia específica, né, de um comprimento de onda específico, uma vez que a energia, então, está associada ao comprimento de onda. Quanto menor o comprimento de onda, maior a energia, relacionada à equação de Planck, né, E igual a HC sobre lambda, ou seja, a energia é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Então, esses espectros de absorção, no caso de átomos, são espectros de linhas, que significa isso, que eles absorvem comprimentos de ondas específicos. E esses espectros de linhas, então, eu tenho que ter um cuidado com a fonte de radiação. Por exemplo, aqui nós temos situações onde o comprimento de onda absorvido pelo átomo é 412, o comprimento de onda absorvido pelo elétron é 412,356 nanômetros. Então está na ordem de piquenômetros as análises. Para isso, então, eu tenho que usar uma fonte de radiação específica, né, que imita apenas os comprimentos de onda a serem absorvidos. No caso, que a gente vai ver daqui a pouco, são lâmpadas especiais, ou um sistema de monocromagem capaz de separar esses comprimentos de onda na região de piquenômetros. Então, a história da espectroscopia está baseada, então, na invenção do espectroscópio, que está associada a dois pesquisadores, na verdade 3 pesquisadores, né, o Isaac Newton, que avaliou a difração da luz em um prisma. O que significa a difração da luz? A luz branca, né, ela é composta pelas radiações que vão do comprimento de onda do visível, né, do 400 a 800 nanômetros. Se eu passar por um prisma, eu consigo difratar, eu consigo separar esses comprimentos de onda. Um cara chamado Kirchhoff, que trabalhava basicamente com lentes, e o Bunsen, que trabalhou com o bico de Bunsen, foram os responsáveis pelo primeiro equipamento de espectrofotometria conhecido, né, o 1862. O que baseava esse equipamento? Uma fonte de energia, no caso o bico de Bunsen, de acordo com o tipo de gás utilizado, combustível e comburente. Era possível ter uma temperatura específica. Era adicionado, então, nessa chama que era puxado, né, uma solução. A solução, ao chegar na chama, ela era aquecida, o solvente evaporado. Os metais presentes na amostra, então, eles eram volatilizados. A fonte de radiação era capaz também de fornecer a energia capaz de excitar os átomos. Então, a fonte, além de atomizar, ela era capaz de excitar os átomos. E ao retornar para o estado fundamental, esses átomos perpendicularmente eles emitiam os comprimentos de onda que eles absorviam. Então é possível fazer um espectro de emissão atômica. Lembrando mais uma vez, né, que a temperatura da chama está associada também à questão do tipo de metal a ser analisado. O prisma é utilizado para difratar essa radiação e aí sim verificado num registrador os comprimentos de onda absorvidos e emitidos pelos esses metais na solução. Então aqui eu tenho uma linha mostrando uma escala. Nessa escala aqui é possível verificar as linhas brancas como sendo o espectro de emissão e os escuros como não tendo nenhuma emissão naquele local, ou seja, os átomos apenas absorviam e emitiam comprimentos de onda associados a esse. Então, basicamente, o que eu posso dizer como absorção e emissão? A absorção atômica seria um estágio lotado de pessoas, a luz dos estágios são apagadas, as pessoas ligam seus celulares. Alguns celulares acabam a bateria, aleatoriamente.
Então vamos imaginar 50 mil pessoas, 500 pessoas estão com os celulares apagados. A percepção não é tão simples. Já a emissão atômica, eu estou num local onde as luzes do estádio apagam e algumas pessoas aleatoriamente acendem luzes do celular. Então eu tenho uma maior precisão. Tem dois tipos de análise, a emissão e a absorção. A absorção está baseada na radiação absorvida pelos átomos no estado atomizado e a emissão na radiação emitida. Lembrando que a absorvida e a emitida estão nos mesmos comprimentos de onda. Isso foi possível, então, analisar vários elementos e confirmar os elementos. Então, cada elemento químico ele tem uma digital, e a digital basicamente é o espectro de absorção e emissão. Então, foi possível identificar novos elementos químicos e confirmação disso. Aqui nós temos alguns exemplos de metais em solução, por exemplo, o cloreto de sódio. A gente percebe muito na hora que vamos cozinhar. Esse cloreto de sódio normalmente está associado à alimentação. Você acaba derramando água na chama do fogão. Com o tempo a chama começa a ficar mais fraca, evapora-se a água e acima, numa certa altura da chama, ela começa a ficar laranja. Esse fenômeno aqui está associado basicamente ao processo de emissão atômica. Eu evaporo a solução, o solvente, atomizo, eu volatilizo os metais na solução. Esses metais eles absorvem energia suficiente para promoverem, ou seja, para ficarem no estado excitados. E acima, em certa altura da chama, quando a temperatura baixa, ele retorna esse elétron para o estado fundamental e aí eu verifico a coloração. Cloreto de sódio, então o sódio tem uma coloração laranjada, estrôncio avermelhado, alumínio essa cor meio violeta, cálcio temos uma chama característica, lítio vermelhado, cobre verde, manganês essa coloração e o cloreto de magnésio duas cores. Então aqui eu tenho uma observação importante. Essas colorações aqui elas são específicas daquele único metal em solução. Se tiver uma mistura de metais é difícil de eu visualizar apenas uma cor. Então eu tenho uma associação de cores que pode me dar um erro experimental. Então ela é usada normalmente para caracterizar soluções contendo apenas um metal. Aqui embaixo tem o espectro de linhas. Como ele está todo preenchido as cores, essas partes mais brancas aqui são as radiações que foram absorvidas, os comprimentos de onda que foram absorvidos pelos elementos. Então aqui eu tenho o espectro de absorção do césio, do rubídio, do índio. Podemos observar a importante situação onde cada elemento químico tem uma distribuição eletrônica, ou seja, uma energia. A transição eletrônica principal deles, elas ocorrem em comprimentos de onda diferentes. No entanto, é possível que em uma mistura de analitos, quando o contaminante estiver em grande quantidade, uma linha secundária ou terciária de absorção desse contaminante esteja associada à linha primária, ou próxima à linha primária do analito. Isso faz com que eu tenha uma leitura equivocada da absorção, ou seja, eu vou ter uma leitura da absorção do analito e também do interferente, mas isso a gente vai ver lá na frente. Basicamente, nós temos então possibilidades de linhas primárias competirem com secundárias de outros elementos, mas isso é uma questão adiante. Mas a digital como um todo é específica para cada elemento, tá? É uma digital dele. Então a emissão está associada aos comprimentos de onda, por exemplo, transição do estado fundamental para o nível 1 ou para o nível 2. Então ele retornando para o estado fundamental, eu tenho comprimentos de onda diferenciados. Do nível 0 para o 1, um comprimento de onda. Do 0 para o 2, um outro comprimento de onda. Então quanto mais distante, maior a energia, ou seja, menor o comprimento de onda. Lembrando mais uma vez que no caso de moléculas, além das transições eletrônicas, que é o que nós vamos analisar, né, o comprimento de onda selecionado, existem estados vibracionais e rotacionais. Então eu posso utilizar o espectro de UV ou VUV-Vis para identificar compostos ou classes de compostos químicos de acordo com os cromóforos, ou seja, os principais grupos funcionais presentes que absorvem radiação. Já num átomo, isso não acontece. Um átomo ele tem apenas a transição eletrônica.
do estado fundamental para o estado excitado. E quando que acontece o fenômeno de relaxamento, ou seja, a emissão? Quando é cessado o fornecimento de energia que fez com que o átomo fosse do estado fundamental para o estado excitado, esse elétron ele relaxa, ele retorna para o estado fundamental. E ao retornar para o estado fundamental, aquela energia acumulada ele vai emitir. Então aqui eu tenho a absorbância, no caso aqui é sódio, vapor de sódio, ele pode absorver para promover um elétron do 3s para o 3p, que é o orbital mais próximo dele, lembrando que 3s, 3p, 4s, 4p, então ele vai promover do 3s para o 3p, 590 nanômetros, é o responsável então pelaquela coloração alaranjada da chama. Se eu fornecer uma energia maior, ele vai do 3s para o 4p, e a energia é 330 nanômetros, ou seja, cai numa região do UV, uma região que nós não conseguimos ver a coloração variando, porque é uma região que não conseguimos visualizar como seres humanos. E também existe a possibilidade do 3s para o 5p, 285 nanômetros, lembrando que quanto menor o comprimento de onda, maior a energia. Então, basicamente, os métodos de análise estão associados a um fenômeno onde que eu vou inserir uma amostra num local, no caso, essa amostra vai ser aquecida. Ao ser aquecida, eu vou atomizar, ou seja, vou volatilizar os metais, e a fonte de radiação vai ser responsável pela excitação. Na absorção atômica, então, eu tenho um local onde eu vou inserir a amostra. Ao inserir a amostra naquele local, a amostra vai ser atomizada, e a partir da atomização, a lâmpada vai ser responsável pela excitação. E aí eu vou analisar pela equação de Lambert-Beer, ou seja, a absorção é proporcional à concentração. A absorbância é proporcional à concentração. A temperatura da chama ela é importante para esse processo, uma vez que quanto maior a temperatura da chama, a possibilidade de eu ter átomos excitados ela é grande. Então eu tenho que ter uma otimização do processo para fazer a análise. Cada elemento químico a ser analisado, cada metal, ele deve ser analisado numa temperatura X, uma vez que eu tenho elementos que têm uma temperatura baixa de volatilidade e elementos que têm uma temperatura alta de volatilidade. Elementos como sódio, potássio, lítio, que são do grupo 1 da tabela periódica, os metais alcalinos e até mesmo os alcalinos terrosos em algumas condições, principalmente os alcalinos, eles além de volatilizar, ou seja, atomizar, uma baixa temperatura já é capaz de fazer com que eles se excitem, e isso causa um grande erro experimental. Tanto é que esses metais, principalmente potássio, sódio e lítio, são analisados por fotometria, que é basicamente a emissão atômica. O fotômetro é usado muito em laboratórios de análises clínicas, analisando então a emissão atômica e não a absorção. Então a temperatura, a gente vai ver depois a temperatura do local onde a amostra está inserida, para atomizar, influencia na questão do estado que está o meu analito. Ele tem que estar volatilizado, no estado gasoso, mas não excitado.